Bom, continuando então, a lição agora vai ser a lição 4, né? A gente encerrou a lição 3, agora a lição 4, página 50, página 51, os pecados multiplicados. Bom, aqui dá uma pausa sobre a história de Oséias e Gomer, não fala mais sobre isso, né, sobre esse assunto. Aí Deus ele começa a falar agora sobre os pecados mais explícitos, né, de Israel, de forma mais explícita. Deus começa a contender com Israel. A gente vê aqui no capítulo 4 do livro de Oséias, dá uma olhadinha lá, capítulo 4 do livro de Oséias. A gente vê quais são os crimes, né? Porque olha só, na minha versão, está falando sobre os crimes que Israel ele cometeu. Corrupção geral, capítulo 4, na minha Bíblia, na minha versão, o título está Corrupção geral. Olha o que o Senhor fala. Ouvi a palavra do Senhor, israelitas, pois o Senhor abrirá um processo contra os habitantes da terra, porque não há fidelidade nem amor, nem o conhecimento de Deus na terra. E aí Deus fala quais são os pecados. Repara que Deus está falando agora sobre todas as nações, hein? Não é só sobre Israel. Deus está estendendo aqui a ira dele para todas as nações. E novamente Deus está falando sobre o tema fidelidade. Parece que para Deus esse é um tema muito sério, muito importante, com relação à fidelidade, né? Nós temos que ser fiéis a Deus em tudo, fiéis em tudo. E nem conhecimento de Deus na terra. Ou seja, o povo aqui, que eram considerados guardiões ou guardiães da lei, eles tinham por obrigação ter conhecimento da palavra de Deus, né? Porque foi revelado a eles. A lei foi revelada para o povo de Israel. Então eles tinham o dever de ter o conhecimento acerca dessa lei e guardá-la. E não só ter conhecimento, mas guardá-la, né? Porque tem que praticar também, não é só conhecer, tem também que praticar. Só que o povo, que deveria ser exemplo para as outras nações, estava sendo um dos piores, estava sendo pior. O versículo 2 fala o que acontece: perjúrio e mentira, assassínio e roubo, adultério e violência. Perjúrio é quando você vende alguma coisa com juros dobrado, né? Triplicado. Eu compro lá uma propriedade e pago um valor tanto, e aí eu vou vender por 4, 5 vezes mais, cobrando juros. Isso era crime, né? Pela lei de Deus. Não podia cobrar juros dos próprios irmãos. Isso está lá na lei de Deus, está em Levítico, fala sobre isso também, sobre o perjúrio. Quando você for vender uma propriedade, venda pelo preço honesto, né? Não venda com juros em cima de juros, principalmente para o irmão. Então era o que o povo estava fazendo. O povo estava adquirindo propriedades e estava fazendo negociata entre os seus próprios irmãos. E isso para Deus era um crime, né? Porque quebrava uma das leis de Deus. Inclusive, tudo que o povo estava fazendo aqui nada mais é do que quebrar os 10 mandamentos, do que quebrar a lei de Deus. Assassínio, a palavra diz, não matarás, né? Roubo, a palavra diz, não roubarás. Adultério, a palavra diz, não adulterarás. Violência, né? Sangue derramado, soma-se ao sangue derramado. Por isso a terra se lamentará, desfalecerão todos os seus habitantes, e desaparecerão os animais dos campos, as aves dos céus e até os peixes do mar. Ou seja, todos os mandamentos estavam sendo quebrados. Toda a lei estava sendo quebrada, né? O povo não estava guardando absolutamente nada. Adultério aqui virou fichinha para as coisas que o povo estava fazendo. O povo que tinha a lei, o povo que conhecia a lei,
Então, para isso para Deus era imperdoável, porque o povo tinha conhecimento e o povo não estava guardando, mesmo no tempo de prosperidade, no tempo que Deus estava abençoando a terra. E aí fala também contra os sacerdotes. Qual que era a função do sacerdote nessa época aqui? Era de ensinar a lei. Né? Se o povo não estava guardando a lei, ou porque o povo não estava sendo orientado, né? Ou porque o povo também não tinha disposição nenhuma. Porque não posso também só colocar a culpa no sacerdote, né? Só no pastor, só no pregador, só no professor. Porque se a pessoa não está disposta a aprender também, se a pessoa não está disposta também a conhecer, então a culpa não é só daquele que ensina. Porque a gente tem acesso a tudo hoje, a gente tem acesso à internet, a gente tem acesso à informação, a palavra de Deus é abundante no nosso país, a gente tem acesso a tudo, então nós não temos desculpa. Mas neste caso aqui, o que os sacerdotes eles estavam fazendo? Dá uma olhadinha aqui. O que os sacerdotes... Tem um versículo aqui que a gente conhece bastante, mas antes de falar sobre esse versículo, o que está escrito aqui? Sim, que ninguém abra um processo e que ninguém julgue. Verso 4. Pois na realidade é contigo, sacerdote, que eu estou em processo. Capítulo 4, verso 4. Agora verso 5. Tropeçarás de dia e contigo tropeçará de noite também o profeta. Farei perecer a tua mãe. E aí um versículo que a gente conhece bem, que é o versículo 5. Versículo 6, meu povo será destruído por falta de conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, eu te rejeitarei do meu sacerdócio. Então repara que para Deus, como é importante a gente ter conhecimento da palavra de Deus. As pessoas têm conhecimento de tanta coisa, as pessoas têm conhecimento de tanto assunto, de futebol, de novela, de fofoca, de Facebook, tem conhecimento de um monte de coisa. Mas conhecimento de Deus é raso, é rasinho. E Deus ele estava irado por causa disso, porque o povo tinha acesso. O povo podia a hora que quisesse no templo. Nós temos acesso, a gente pode ter quantas Bíblias quiser em casa. A gente não tem conhecimento por preguiça. Só que isso vai ser cobrado. Isso vai ser cobrado de nós. Porque nós temos acesso e a gente não usa, a gente não usa essa facilidade que a gente tem, para buscar a palavra de Deus, para crescer, e para crescer, como Pedro fala, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é para crescer no conhecimento da novela, não é para crescer no conhecimento de fazer fofoca, é para crescer no conhecimento de Deus e da sua palavra. E fala também sobre o culto. O culto de Israel tinha virado uma verdadeira idolatria e desordem. O povo estava cultuando os deuses estrangeiros e depois ia para o templo também orar a Deus. O povo também estava totalmente, tinha criado um misticismo, uma religião misturada com misticismo, uma religião sincrética. O que é uma religião sincrética? O que é sincretismo? É quando tem vários elementos de várias religiões misturados dentro de uma mesma religião. Então tem vários elementos. Isso é o que? É sincretismo. Eu acredito em Deus, mas também acredito na macumba. Eu acredito que Deus vai abençoar, eu vou acender uma vela para Deus, mas também vou acender uma vela para o outro lado. Quem for mais forte me abençoa. Era mais ou menos o que estava acontecendo. Tinha virado algo assim, tinha chegado num nível de degradação a religião na época de Israel, que o povo estava totalmente distante de Deus, sem conhecimento, sem sabedoria, sem saber o que fazer. Os sacerdotes só ensinavam se eles recebessem alguma coisa em troca. Os sacerdotes estavam mais preocupados com o que eles iam receber em troca, estavam mais preocupados com o dinheiro do povo. Graças a Deus que isso hoje não acontece. Os sacerdotes eles só queriam ensinar
a troco de recompensa. E quando ensinavam, era um ensino raso, né, dizendo, você vai ser próspero, você vai ser feliz, você vai ser abençoado. O povo estava totalmente em pecado. A gente viu aqui quais eram os pecados, né? E eram pecados terríveis: adultério, assassinato, prostituição. E aí chegava no templo, ao invés do sacerdote dar uma palavra de exortação, o sacerdote falava, olha, vocês vão ser abençoados, vocês vão ser prósperos, vocês vão ser ricos, vocês continuem fazendo, continuem vindo aqui trazendo dízimo, tá tudo muito bem, tudo muito bom. Então, quer dizer, o sacerdote que tinha a função de ensinar e exortar, né, e repreender quando fosse possível, não estava fazendo isso. Por isso que os profetas se levantaram. E Deus adverte, no final do versículo do capítulo 4, Deus dá uma advertência. Se tu te prostituís, Israel, que Judá não se torne culpado. Não vos dirijais a Gilgal, não subais a Bet-Aven, e não jureis pela vida do Senhor. Olha que interessante, Deus fala sobre duas cidades aqui, muito interessantes, que a gente conhece bem. A cidade de Gilgal. O que aconteceu lá na cidade de Gilgal? A gente, quando Josué ele chega na terra de Canaã, na terra prometida, e eles vão atravessar o Jordão, a primeira cidade que eles acampam é a cidade de Gilgal. Né? O que significa Gilgal? Gilgal significa rolar. Né? Rolar o quê? Quando eles chegaram ali na cidade de Gilgal, Deus falou assim para Josué, eu vou rolar de vez as lembranças que vocês têm do Egito. Vocês vão esquecer, isso vai ser esquecido. Tudo que vocês passaram no Egito vai ficar no passado. Vocês vão esquecer. Então, lá na cidade de Gilgal, o povo ele recebeu essa promessa de Deus. Né? O povo estava começando a entrar na Terra Prometida e algumas coisas interessantes aconteceram em Gilgal. Primeiro, o povo começou a colher cereais da terra. O povo se alimentou, né, com o alimento da terra. O maná parou de cair, o maná cessou. Né? O povo foi abençoado ali. Houve também a primeira Páscoa na Terra Prometida, foi na cidade de Gilgal. A primeira Páscoa, quando o povo saiu do deserto. O povo ficou 40 anos no deserto, não comemoraram a Páscoa. Né? Quando chegaram na cidade de Gilgal, eles fizeram questão de comemorar a Páscoa. Isso na primavera, né? No dia 14 de Nissan, conforme diz a lei. Então eles comemoraram a Páscoa. Outra coisa que aconteceu também em Gilgal, se voltou a praticar a circuncisão. Como o povo ficou 40 anos no deserto, não tinha como se circuncidar. Né? Não tinha elementos ali para isso. Então, se voltou a praticar a circuncisão. E quando eles passaram ali o Rio Jordão, que de forma milagrosa aquele rio parou, né, de correr, eles foram passar o Rio Jordão exatamente na primavera, que é a época que o rio fica mais cheio. É porque Deus, quando ele vai fazer um milagre, ele faz um milagre de verdade. Né? Deus ele deixa a situação ficar impossível. Quando a situação fica impossível, que você chega e fala assim, bom, agora não tem o que fazer. Ou Deus faz alguma coisa, faz um milagre, ou já era. Aí é que Deus age. Né? Deus age nessa hora, porque daí o seu nome é glorificado. Porque se Deus fizesse só quando a coisa está fácil, aí não teria graça. Então o povo foi atravessar o Jordão na época que o Jordão estava mais cheio, né? Na primavera. É a época que o Jordão transbordava. E aí o povo passou a pés enxutos. Josué pega aquelas 12 pedras, né? Uma para cada tribo de Israel, erege ali um altar, né? Em memória. Na verdade foram 24 pedras, né? Deixou 12 no fundo do rio e colocou mais 12 na cidade que eles depois eles passaram o Jordão. Então, quer dizer, várias coisas aconteceram na cidade de Gilgal e Deus ele cita essa cidade por quê? Justamente por isso, porque era uma cidade querida entre os israelitas, né? Era uma cidade que trazia boas lembranças.
as lembranças de Josué, das vitórias. Só que a cidade de Gilgal havia se tornado como Sodoma e Gomorra, né? Deus estava dizendo assim para eles, olha, vocês amam tanto essas cidades aí, vocês têm tantas boas lembranças delas, mas vocês não fazem o que os pais de vocês faziam nessas cidades. Vocês se corromperam. Outra cidade que Deus fala aqui é Bet-Aven. Cidade de Bet-Aven, cidade do pecado. Bet-Aven, cidade da idolatria. Olha só que interessante. A cidade de Bet-Aven, sabe que cidade que é essa? É a cidade de Betel. É a cidade que Jacó, quando foi lá dormir, que estava fugindo de Esaú, lembra? Que Jacó estava fugindo de Esaú, e ele chega num lugar, ele se deita em cima de uma pedra, e ali ele tem um sonho de uma escada, e nessa escada tem vários anjos subindo e descendo, e aí Jacó acorda, fala, nossa, eu estou na casa de Deus. E o nome Betel significa isso, né? Bethel, que é a casa de Deus. Olha só, ao invés de ser chamada de casa de Deus, na época de Oséias, era chamada de casa da idolatria, casa da sujeira, casa do pecado, né? E por isso que Deus ele cita essas duas cidades aqui. Isso no versículo 15. Não subais a Bet-Aven e não jureis, porque não adianta nada você ir para Gilgal, para Bet-Aven, sendo que vocês estão em idolatria. Não adianta vir para cá, vir para lá, se conserta com Deus, né? Aonde você estiver, Deus vai ouvir. Os judeus eles tinham essa mania, né? Eu só posso adorar Deus no templo. Os samaritanos adoram no monte Ebal. Os judeus eles adoram no Monte Sião, né? Jesus teve até aquela conversa lá com a samaritana no poço, e aí Jesus ele explica, não importa onde você vai adorar. Deus busca os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Não importa se é aqui no Monte Ebal, se é no Monte Sião, né? Não importa. Se você está adorando a Deus em espírito e em verdade, Deus se faz presente aonde você estiver. Capítulo 5, os sacerdotes, os grandes e os reis levam o povo à perdição. Então, quer dizer, olha só como a liderança ela é fundamental, né, para guiar o seu povo. E essa palavra vai para os líderes, né, para os pastores, para os líderes, que eles têm a responsabilidade de guiar o povo, né, de orientar, de ensinar, de exortar, de falar a verdade, não só passar a mão na cabeça, mas falar a verdade, repreender, exortar, né, se for necessário, assim como o pai faz com o filho. Não só olhar para as pessoas como um número, mas olhar como se fosse uma alma, né, que na verdade é uma alma que está ali, que precisa ser orientada. E os líderes, os sacerdotes, os reis, estavam levando o povo à perdição. O povo estava fazendo aliança com estrangeiros, a gente já falou sobre isso, né? O livro de Oséias fala muito sobre Efraim. Efraim se volta para a Síria, Efraim isso aqui, Efraim isso, Efraim aquilo. Por quê? Porque Efraim era a principal tribo, né? Efraim ficava ali depois, subindo a tribo de Judá, subindo a tribo de Benjamim, era a primeira tribo, era a tribo de Efraim, era a principal tribo do norte, né? Era mais importante por quê? Porque Efraim era o filho mais velho de José. Lembra que José teve 2 filhos? Efraim e Manassés. Então, Manassés era o mais velho, Manassés era o mais velho, né? Era a maior tribo. Se você for ver no mapa de Israel, a tribo de Manassés, ela atravessa o Rio Jordão, ela pega território a leste e a oeste do Rio Jordão. É uma tribo imensa, tinha muita gente. Mas por Efraim ter sido abençoado por Jacó, Efraim passou a ser a tribo mais conhecida. Quando Jacó estava para morrer, lembra que ele chama José e os seus 2 filhos? E aí Jacó já estava cego, né?
ele coloca a mão na cabeça em cima dos dois filhos de José, e aí José vai lá e corrige, tira a mão de Jacó e coloca na cabeça do outro. Não, esse aqui que é o mais velho. E aí Jacó fala, não, é assim que vai ser. Então quer dizer, Efraim, que era o mais novo, passou a ser mais abençoado que Manassés, que era o mais velho, os dois filhos de José. Então quando fala a tribo de José, José não teve uma tribo, né? Não existe tribo de José. Apesar de José ser filho de Jacó, não existe uma tribo chamada tribo de José. Quando fala tribo de José, está falando de Manassés e de Efraim, que são duas tribos. Então toda vez que você lê nos profetas menores se referir a Efraim, está falando sobre as 10 tribos do norte. O povo se convertia a Deus, mas não era uma conversão sincera. Era uma conversão aparente, né? Mas por medo de Deus, né? Porque vir para Deus por medo é diferente do que vir para Deus por amor, né? Eu tenho que amar a Deus e não ter medo dele. Então muitas pessoas vêm para Deus por medo de ir para o inferno, por medo de ser punido, né? E é o que estava acontecendo com o povo. O povo estava sendo apertado, mas ao invés de se voltar para Deus com amor, se voltava para Deus por medo. Isso acontece nos dias de hoje também, inclusive num relacionamento entre marido e mulher, e o livro de Oséias fala sobre isso, tem que ser um relacionamento de amor, né? Porque ninguém fica com o outro por medo. O medo passa, o medo você supera, o amor é eterno. Eu vou dar mais uma pausadinha aqui, estou tentando acabar a lição, mas está difícil. Vou dar mais uma pausadinha e a gente vai gravar mais um último vídeo.